A seguir, você assiste ao Rota Fácil, o reality show da pequena e média empresa. Oferecimento Apex Partner. Realização Before. Seja bem-vindo ao quarto episódio do Rota Fácil. Eu tenho certeza que você já conhece o grande reality show da pequena e média empresa brasileira, onde a gente consegue entender se essa PME consegue crescer via mercado de capitais e quebrando um tabu. Eu tenho falado isso todo o programa, um programa histórico, eu converso muito aqui com os jurados, um programa histórico para a gente conseguir dar acesso para as empresas que estão no momento adequado ao mercado de capitais, para ela crescer via mercado de capitais. Afinal, pelo crédito tradicional, as empresas já conseguiram, vamos chamar assim, se virar e se virar muito bem, mas algumas chegam em determinado limite, estão no momento de maturidade, mas precisam de um investimento mais robusto e com um acesso diferenciado. Para isso que a gente tem o Rota Fácil, que você já conhece, já está acompanhando, já conheceu as 6 primeiras empresas que vieram aqui, as votações, e hoje nós vamos conhecer mais 2 empresas que vão ter acesso a 5 milhões de reais em premiações, aproximadamente 500 mil por empresa, numa iniciativa que é aqui da BMC News, com a Before e a patrocinadora que eu gosto de dizer, sempre a Apex Partner, que está incentivando, direcionando, estruturando, orientando a pequena e média empresa brasileira. Já que a gente falou de premiações, confere aí quais são as premiações que a gente tem aqui no Rota Fácil, o reality show da pequena e média empresa brasileira. Gustavo Cerbasi aqui do meu lado já está falando que está de olho nessas premiações aí. Dá uma olhada. Os 10 vencedores serão premiados com uma assessoria jurídica especializada, auditoria independente, 2 anos de isenção na escrituração da primeira emissão, além de subsídio de taxas de listagens. As pequenas e médias empresas que se destacarem serão premiadas ainda com, em terceiro lugar, uma participação no podcast Market Makers. Em segundo lugar, uma mentoria exclusiva com Pedro Janot. E em primeiro lugar, uma viagem a Nova York para participar da Brazilian Week. As 5 empresas finalistas que ficarem de fora do top 10 receberão como premiação a inscrição no G4 Traction, além de benefícios dentro da plataforma do G4. E a empresa escolhida pelo voto popular vai participar de uma conversa estratégica com um dos jurados e também vai participar do programa BMC Business, da BMC News. Agora que você viu as premiações, vale sempre lembrar, para você que de repente está acompanhando a primeira vez o Rota Fácil, você que ainda não é um público nosso que está sempre ligadinho, que já aconteceu, que já viu o que aconteceu nos 3 primeiros programas, deixa eu te explicar a dinâmica. As 15 empresas que estão aqui foram selecionadas entre mais de centenas, vamos colocar assim, para não falar quase milhares de empresas que participaram de etapa a etapa, muito, assim, com muito critério, etapa a etapa, para entender a estrutura, questão jurídica, questão da trajetória, de histórico, a parte financeira, ou seja, são empresas que participaram de etapas rigorosas para estar aqui. Então vamos lá, essas centenas se tornaram 15 empresas que vão se apresentar aqui no nosso palco. 6 já foram, hoje nós vamos conhecer mais 2. Dessas 15, a gente vai selecionar 10. Essas 10 vão ter acesso a essa premiação, que a gente acabou de ver agora, de 5 milhões de reais aproximadamente. E como é que funciona? A empresa vem aqui ao meu lado no palco, fala, faz o seu famoso pitch. Depois que ela fala, os nossos jurados que estão aqui ao meu lado já ansiosos para fazer as suas perguntas, para saber se eles estão com clareza, não é, Vicky? Para saber se realmente vai ter alguma ressalva, para a gente ouvir todo mundo aqui nesse sentido. Então, depois que eles fazem as perguntas, dúvidas esclarecidas, eu vou lá e pergunto, objetivamente, sim ou não para os nossos queridos jurados aqui? Essas empresas estão preparadas para crescer via mercado de capitais? Eles dão o sim ou não. Cada empresa pode ter até 4 votos sim. E como eu disse, depois a gente atualiza o painel. E chegou o momento de a gente conhecer. Na verdade, agora no quarto programa, não digo conhecer, digo falar um pouquinho com os nossos jurados que vocês já conhecem, vocês que acompanham o Rota Fácil, e quem ainda não acompanha aí a primeira vez, já vai conhecer os jurados que são essa banca aqui, que fazem parte dessa banca maravilhosa. Gustavo Cerbasi, muito bom recebê-lo mais uma vez aqui, quarto programa Rota Fácil. O que você está achando? Primeiro, obviamente, boa noite, muito obrigado por você estar aqui com a gente.
Bom, primeiro que eu estou surpreso positivamente com as oportunidades, porque a vontade aqui é de que a gente possa aprovar todas as empresas que participarem do mercado. Algumas precisam de um pouco mais de orientação, um pouco mais de ferramenta, mas o investidor merece dar uma atenção para as empresas que estão aqui. Então é bom a gente saber que tem oportunidade para se aproveitar no mercado, o que aumenta a competição para essas empresas. E é muito bom saber que tem bom material para a gente poder incentivar a entrada no mercado e oferecer para o investidor no segundo momento. Sem dúvida, é isso importante que ele diz, né, Renata? Porque mais do que a gente ter algumas empresas com ideias aqui, a gente já percebe algumas maduras, outras com algumas ressalvas que vocês têm feito, mas acima de tudo a gente consegue ver aqui, teve uma das empresas no terceiro ou no segundo programa, que você falou assim, dá para ver o brilho no olho da pessoa como empreendedor. Renata, obrigado pela sua presença, uma boa noite. Obrigada, muito feliz de estar aqui, começando com muita energia esse 4º episódio, expectativas altas daqui das empresas que vão se apresentar hoje. É muito legal essa troca de empreendedor para empreendedor, com muito brilho no olhar, realmente a gente tem visto cases incríveis e estou com uma boa expectativa de que a gente vai ver cases ainda mais legais hoje. Rogério Salume, nosso querido Rogério Salume, a impressão é que o 4º programa vai trazer mais novidades, empresas, vamos colocar assim, ainda mais inusitadas para a gente, inesperadas. Qual que é a sua expectativa agora a partir do 4º episódio para a gente ter aqui no Rota Fácil? Tudo bom, Rodrigo? Essa é a nossa expectativa, é que a cada programa a régua vá aumentando e as empresas que aqui estão apresentando os seus negócios tragam coisas inusitadas. A gente está chegando na metade do programa, na metade do Rota Fácil, e eu acho que o que a gente pode garantir é que os investidores comecem a se preparar, porque teremos boas empresas abrindo o capital. E principalmente porque você está muito ligado a essa área, a pequena e média empresa precisava desse espaço na televisão, não apenas na televisão aqui no programa, mas claro, no mercado de capitais. Não só precisava, como sonhava, e não só as empresas, tá, Rodrigo? Eu acho que o mercado como um todo, porque a Bolsa de Acesso, como é a Before, ela é uma oportunidade, ela é o primeiro degrau que é praticamente a maioria das empresas, falando fora do Brasil, tem de começar a captar, de começar a aparecer, de ter recursos né, no mercado de capitais. E a Before traz agora, com a Bolsa de Acesso, uma oportunidade única, que eu sempre sonhei como empreendedor, tá? De você ter acesso ao mercado de capitais, de você, a custos mais acessíveis, estar abrindo a sua empresa, ter muitos sócios, né, ter ações disponibilizadas no mercado e, com isso, gerar recursos para a sua empresa, para os seus projetos, para o seu crescimento. Perfeito. É incrível. Muito bem-vindo ao 4º episódio. Obrigado. Rogério Salume. Luciana Wodzik, todas as vezes que você trouxe, pelo menos eu acompanhei com muita atenção, que você trouxe um sim, todas as vezes você acabou trazendo uma ressalva. E eu entendi a ressalva no sentido de orientar as empresas nos caminhos que elas precisam seguir nos próximos passos. Qual é a sua expectativa para os próximos programas, mas principalmente dessas ressalvas que você tem feito, é no sentido de orientação e você enxerga que realmente elas estão maduras? Primeiramente, obrigada mais uma vez, a gente está muito feliz com esse programa Rota Fácil. A cada programa a gente fica mais animado, conhecer essas empresas, esses empreendedores, são empresas de verdade. Na verdade, a ressalva é uma ressalva que é uma verdade do dia a dia. A gente tem que estar evoluindo todos os dias. Mesmo as grandes empresas já listadas, né, a partir do momento que ela para de evoluir, ela para de crescer e ela para de se tornar uma empresa com valor. Então, eu acho que é importante sim, muitas estão preparadas já para esse próximo passo, mas sempre com uma ressalva de algum ponto que ela pode evoluir ainda mais. Como Aristóteles e o Duran diziam, o caminho da excelência não tem um fim. Não é uma um perfeição, jogo infinito. Não é uma bandeirada, é uma jornada que a gente segue. Muito bom seu comentário, Luciana. E agora, depois dos comentários dos jurados que vocês já conheceram, deixa muito claro aqui para vocês a questão dos critérios de avaliação que eles fazem, tanto do ponto de vista das perguntas, como depois do famoso e esperado pelas empresas, sim ou não, né? Esses critérios são, olha só que importante a gente todo o programa frisar. Primeiro deles, a atratividade para investidores. Gustavo Cerbasi tem falado muito dessa questão, puxado um pouco, né, esse item para falar mais. Potencial real de crescimento. Né? Não adianta ser só atrativo se não consegue ter potencial para crescer dentro da expectativa do escopo do programa, claro. E visão estratégica como terceiro ponto, importantíssimo. E, aliás, vocês têm feito algumas observações que
está faltando um pouco nessas ressalvas que a gente falou da Luciana, essa visão estratégica, pensamento de futuro. E quarto, capacidade de execução. Isso é uma coisa que a gente tem percebido muito nas empresas aqui. Poucas ressalvas, por enquanto, nesse sentido, a capacidade de execução, mais nos outros itens. Vamos ver como é que vai ser agora, né, nesse quarto programa, nessa questão, e nós já vamos direto apresentar a empresa, que é a Habitare. Curte aí para você entender quem é a Habitare. Vai lá. A Habitare atua no segmento de desenvolvimento de empreendimentos residenciais de padrão urbano, com foco em soluções de moradia inteligente, prática e conectada. A companhia valoriza o design, a tecnologia e a experiência do morador, oferecendo produtos que integram conforto, acessibilidade e inovação. Fundada com o propósito de antecipar tendências de habitação, a Habitare se posiciona como agente de transformação do mercado imobiliário, por meio do lançamento de projetos orientados à vida contemporânea e à digitalização dos serviços de relacionamento com o cliente. A gente conseguiu desenvolver uma marca dentro da nossa cidade, e isso está fazendo com que a gente perceba que tem oportunidades que estão ficando na mesa que poderiam ser escaladas com a entrada na B4. Então é isso que a gente vem tentar aqui, tentar escalar, tentar fazer parte desse mercado que traz muita oportunidade para empresas do nosso porte. Agora que você já conheceu a Habitare, a gente vai para a apresentação. E eu já digo, já chamo aqui as pessoas. E a gente tem a Paula. Agora sim, como vai, Paula? Tudo bem? Uma boa noite para você. Paula e Roberto, a dupla da Habitare. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. 13 anos trabalhando juntos e colocaram a Habitare onde devia estar, certo? Ainda não. Ainda não. Era isso que eu queria ouvir. Que aí você tem que falar assim, agora a gente tem que dar mais um passo de crescimento. Isso aí. Não é isso? Bom, vocês dois têm o tempo de vocês agora, eu estou aqui do lado, foco completamente nos jurados, o tempo é de vocês, seriedade, concentração, por favor, Habitare na área do Rota Fácil. Obrigado. Olá, meu nome é Roberto Coutinho, sou fundador e CEO da Habitare. Oi, eu sou Paula Barbosa, diretora de operações da Habitare. A Habitare nasceu com inconformismo. Nós somos uma empresa niteroense que nós decidimos fazer diferente. Nós entendemos uma coisa que muitos incorporadores ainda não entenderam. A gente não vende mais metro quadrado. Hoje a gente vende pertencimento e experiência. Com isso, a gente resolveu trilhar a nossa empresa num caminho que muitos dizem seguir, mas pouquíssimos seguem, com a inovação. Na Habitare, a inovação é muito mais do que uma palavra bonita. A gente trabalha a inovação numa prática diária. Todo dia querer fazer diferente, para poder entregar para o cliente alguma coisa que de fato leva ele, colocando ele no epicentro, na experiência do cliente, desde a fase de projeto até depois da entrega do empreendimento. E a gente vem conseguindo sucesso com isso, reconhecimento com isso, essa energia que a gente coloca, essa coragem, essa bravura que a gente tem, essa intenção, essa intencionalidade que a gente tem, levou a gente já a ser reconhecido com o prêmio de melhor empreendimento da América Latina com a Azul, um empreendimento que a gente tem muito orgulho. E projeto mais inovador da América Latina. Como projeto mais inovador da América Latina, obrigada. E também isso faz com que a gente esteja aqui hoje não só com uma ideia, mas disposto com uma ação, com execução, com um plano, com ativo para poder entregar para vocês. Como os jurados já mencionaram, o mercado de capitais brasileiro hoje, ele é sofisticado, porém ele é inacessível. Hoje, para ter captação, para ter acesso a esse mercado, precisa ser muito grande. E a gente entendeu, num certo momento, que inovar não era suficiente, ter excelentes produtos não era mais suficiente. Nós precisávamos acessar esse capital, nós precisávamos nos estruturar para isso. E a gente vê que o mercado já existe. As grandes empresas estão aí podendo acessar, mas a nossa empresa do nosso porte não consegue acessar essa facilidade, esse caminho. E a nossa empresa é uma empresa real, é uma empresa feita de governança construída, é uma empresa feita com pipeline, com cliente sendo atendido, com projeto firme, com projeto já entregue. Então agora é a hora da gente poder partir para um próximo passo, é a coisa mais lógica que se tem a fazer. O mercado imobiliário no Brasil ele é gigante, só que a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Quando a gente fala do funding disponível no mercado imobiliário brasileiro, nós estamos falando 12% do PIB. Quando a gente bota em perspectiva com o mercado americano, nós estamos falando de 75% do PIB americano. Já vi estudos que falam em 105% do PIB americano. E, gente, não podemos esquecer, nós estamos falando de PIB e PIB. Hoje, o funding brasileiro para o mercado imobiliário, ele é muito travado, ele é caro, ele é burocrático e ele não chega no momento correto, na hora correta. Alocar funding errado no momento errado do processo é mortal para um projeto.
E aí a gente percebe que tem dinheiro ficando na mesa. Porque a gente já está falando a gente tem projetos sólidos, a gente tem empresas, a gente tem mercado para poder acoplar tudo isso, mas só que a gente não tem capital, a gente não tem mercado de capital para empresas desse porte. Sim. E, gente, tendo isso em mente, tá, a Habitare enxergou claramente que o mercado imobiliário é feito por etapas. Cada etapa tem seu risco, cada etapa tem o seu retorno e cada etapa tem um funding correto para o seu momento. A Habitare, tendo isso em mente, estruturou seu pipeline, estruturou o seu crescimento. Nós temos hoje mais de 2 bilhões de reais em projetos estruturados para os próximos anos. Esse pipeline está bem diversificado, o que é bem importante, porque dá capacidade para a gente de escalar. Então, a gente tem hoje um pipeline de 2 bilhões de reais em empreendimentos residenciais, empreendimentos comerciais, malls, shoppings de bairro e multifamily. E esse pipeline é todo que sustenta a nossa tese. Tá? A nossa tese para a captação, ela foi estruturada da seguinte forma. Entendendo que o ciclo imobiliário ele é feito por etapas, nós criamos uma rampa de funding contínua para levar o projeto do início até o final. Nós separamos as captações por aquisição de terreno, desenvolvimento, construção, operação e também nós temos a saída feita no final. Uma rampa de funding contínua, né? Exatamente. Que deixa esse modelo organizado, escalável e modular. Então é isso que está o segredo da nossa tese. E a Before é o ideal para trazer esse caminho para a gente poder alcançar esse mercado e esses investidores. Gente, queria agora botar isso em perspectiva. Tá? O que a gente veio buscar na Before não foi um evento. A gente veio buscar um relacionamento. A gente veio buscar um case nacional. Nós queremos disruptar junto com a Before. O que eu vou falar para vocês agora é impossível de acontecer no mercado de pequenas e médias empresas. Com a entrada da Before, é possível. Vamos imaginar um ativo de renda recorrente. Tá? Nós temos o veículo correto para alocar na compra do terreno. Nós temos o veículo correto, com preço correto, custo correto para alocar no desenvolvimento, na construção, na operação. E a beleza disso é que a gente consegue agregar valor ao longo do ciclo para todos saírem juntos num fundo de investimento depois da maturação do projeto. Gente, isso não acontece hoje. Apenas grandíssimas empresas conseguem fazer esse tipo de operação. Eu não sei se eu estou me empolgando, mas eu acho isso lindo, eu acho isso bonito. Gente, isso é sexy de fazer. Eu tenho aqui para dizer que é o seguinte, o mercado está pronto. A Before está pronta e a gente quer fazer disso um case nacional. E a gente tem ferramenta para fazer disso um case nacional, porque é disruptivo demais. É colocar o investidor dentro de um ambiente seguro para poder investir. Esse mercado imobiliário que é tão sedutor, que é tão atraente, colocar ele num ambiente seguro para ele poder investir e abrir um espaço, ampliar o espaço, ampliar o mercado para que as empresas que têm governança construída possam entrar e participar dele também. É um negócio para todo mundo. A Habitare está pronta, a Before está pronta e junto nós vamos destravar esse mercado. Muito bem, muito bem. Já veio no final assim. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já conheço os jurados, eu já sei até algumas perguntas que vão ser feitas. Vocês foram muito bem e eu digo assim, vocês demonstraram assim brilho nos olhos, não é? E aproveito o brilho nos olhos, já sabendo algumas perguntas que vão ser feitas, eu já passo direto a palavra. Olha só, porque eu já sei a pergunta, os jurados já vão entender. Renata Vick, né? Primeira aqui a falar, já sei o que ela vai falar. Claro, já sei no ótimo sentido de que tem realmente aqui critérios estabelecidos. Renata, primeiro a fazer as perguntas, agora os jurados fazem algumas perguntas para depois eles falarem sim ou não. Tá bom, Renata? Por favor, você começa com a palavra. Queria primeiro parabenizar. Eu acho que quando a gente olha, né, empreendedores com teses que têm, além de um diferencial muito claro, que foi apresentado aqui, para mim ficou bastante claro a proposta de valor, a estrutura, pipeline que vocês têm, mas a intencionalidade, algo que eu falo muito ao longo de toda a minha trajetória, o quanto foi importante, né, ter a clareza e a intenção. Eu acho que é isso que vocês vieram buscar aqui. A minha pergunta, para que eu possa fazer aqui a minha avaliação final, é quanto vocês esperam captar? Hoje vocês não trouxeram um pouco do panorama de números, a gente tem sentido falta disso, porque para nós, a gente estudou o material, mas é muito importante entender também
né, como esse pipeline, como essa ambição de vocês é tangibilizada no business case que vocês estão defendendo aqui. Então, os dados que nós estudamos aqui, uma empresa de 30 milhões de reais, se tiver algum equívoco aqui, por favor, usem o tempo de vocês para me corrigirem. E eu queria entender qual é, né, enfim, qual a ambição de vocês em termos de captação. E vocês trouxeram muito que os principais desafios realmente é a captação de recurso, principalmente nesse momento, né, de juros muito altos, e que vocês têm um portfólio bastante diversificado. Então, eu queria entender um pouco esse multifamily e essa parte de malls, que é algo que a gente, eu e a Luciana, conhecemos bastante. Excelente pergunta. Entender como vocês esperam Tudo que eu queria era uma deixa para falar disso. O mall. A Habitare chegou a um faturamento perto de 100 milhões de reais no ano passado e nós temos uma meta de 250 milhões. Talvez os números não tenham consolidados com a operação toda, porque a Habitare é uma incorporadora e ela atua através de SPS. Talvez não tenha havido a consolidação dos números todos do grupo. Tá? Nós temos uma rampa agressiva. São 2 bilhões de reais nos próximos anos, como você bem colocou. Tá? Nós temos uma necessidade de captação também muito agressiva. Nós precisamos captar, em média, de 150 a 200 milhões de reais por ano nos próximos 5 anos, para poder atingir o nosso desejo de colocar 2 bilhões de reais e rentabilizar 2 bilhões de reais nos próximos anos. Na tese de multifamily, é uma tese que eu estou muito focado agora, virou minha menina dos olhos. Tá? Eu penso em multifamily de manhã, de tarde e de noite. Tá? E o acesso o problema de acesso ao capital no multifamily, ele é o maior exemplo da ineficiência do mercado hoje. Nós temos um terreno dentro do nosso pipeline estruturado para o multifamily. Ocorre que o multifamily ele demanda um capital inicial enorme, porque a gente só vai rentabilizar essa operação no ano 7, no ano 8 talvez. Então demanda um capital paciente. Ele não pode ser um capital que queira sair logo e demanda muito volume. Então, essa, pela nossa conta, é a maior geração de valor do ciclo. Só que hoje nós estamos tendo que canibalizar esse projeto para dividir ele hoje numa incorporação tradicional e um multifamily, porque a incorporação tradicional vai pagar o custo de construção do multifamily. E estamos perdendo valor. Na verdade, hoje, por não ter acesso, a gente não consegue rentabilizar a operação da melhor maneira possível. Tá claro. Perfeito. Obrigada. Ficou claro, Renato? Claríssimo. Ficou claro? Obrigada. Vamos lá. Luciana Wodzik, por favor, as suas considerações e perguntas. Maravilha. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, pelo brilho nos olhos. Eu também sou uma apaixonada por negócios, então quando a gente vê esse brilho, essa vontade, é realmente algo que empolga muito. Queria entender um pouco sobre os números, que pelo que eu li, a empresa não deu resultado do lucro líquido. Queria entender qual que é o impacto, o porquê, de onde que vem esse resultado, e queria também entender qual é a receita atual hoje que vem de um nicho e quanto que é o percentual de recorrência que vem do outro pilar. Então, queria entender essas duas diferenças também. A Habitare que está sendo avaliada por vocês é uma incorporadora. Ela é uma incorporadora pura. Ela não presta serviço. Tá? Ela gera lucro através ela gera lucro através das SPEs, mas tem um nome contábil, tá? A equivalência patrimonial das SPEs para a Habitare. Então, enxerga na Habitare que os ativos aumentam, mas a despesa operacional dela é dela. Né? Nós estamos falando de uma despesa operacional de 600 mil reais por ano, e é o prejuízo que ela gera todo ano, porque o resultado vem do resultado das SPEs. E esse resultado ele só é reconhecido dentro da Habitare no final do seu ciclo. Por isso que você enxerga uma empresa que hoje gera renda, gera ativo, tá? Tem ativo, cresce o seu ativo. O crescimento do nosso ativo, acho que de um ano para o outro, foi quase de 20 milhões de reais. Gente, são números que eu tenho na cabeça, mas é algo bem parecido com isso. Mas realmente, quando você olha o balanço contábil, tem um prejuízo aí de 600, 800 mil reais no último exercício. Tá? Mas não significa perda de receita, não significa dispêndio de caixa. Ela gera caixa. Tá, mas qual que a gente está avaliando aqui? A Habitare S.A., que é a mãe, a detentora de todos os projetos. Qual que é o percentual que vem de
Receita recorrente de... Perfeito. Hoje a Habitare, ela entrou no projeto de receita recorrente no ano passado. Foi com a aquisição de diversos terrenos focados para o desenvolvimento de malls, shopping de bairro e o multifamily. Tá? Hoje, 100% da receita da Habitare vem de incorporação. Nossa meta no nosso planejamento estratégico é que isso represente 50% da receita da Habitare em 2028. A recorrente. Recorrente. Tá, e hoje é quanto? Zero. Hoje é 100% através de incorporação imobiliária. Perfeito. Agora sim, satisfeitos? Perfeito. Tranquilo? Gustavo Cerbasi, com você agora. Paula, Roberto, gostei muito da apresentação. Eu achei que na resposta à pergunta da Luciana você ia atingir um ponto que eu fiquei em dúvida. Não ficou claro para mim se o objetivo da captação via mercado é simplesmente para alongar prazos, porque existem projetos de prazo mais longo, ou você mencionou, Roberto, num trecho da sua apresentação, que o objetivo é, dentro de uma nova linha de produtos, trazer o investidor para uma oportunidade que, num segundo momento, ele iria para um fundo para ter renda recorrente, é isso? Exatamente. Mas me explica como que funcionaria isso, porque nós estamos buscando recursos no mercado de capitais, em ações que vão ser negociadas, Sim. mas esse investidor depois ele é convidado a vender suas ações, converter em fundo, como é que vai funcionar esse processo? Na verdade, nós estruturamos isso de uma maneira bem simples. O mais importante nesse tipo de captação, na nossa visão, é a transparência. Então, quando a gente convida o investidor, ele já sabe o mecanismo de saída dele. Então, na verdade, ele tem dois mecanismos de saída. Ele pode resolver sair na etapa, olha, eu entrei na etapa de terreno, aqui adquirimos o terreno, assim que o terreno for para desenvolvimento, eu quero sair. Tá? É uma possibilidade dele. Tá? É o desejo dele. Mas também a gente convida ele para ficar com a gente ao longo do ciclo. Ele transforma o dinheiro que ele colocou em terreno no desenvolvimento, ele transforma o dinheiro dele de desenvolvimento para construção e depois a gente convida ele para sair com a gente. A gente maximiza o retorno de todos. É uma estrutura de capital eficiente. A gente para de alocar recursos diferentes, taxas diferentes, com garantias diferentes ao longo do projeto. Então, estou falando de emissão de ações com exit programado. Exatamente. Perfeito. Satisfeito, Cerbasi? Satisfeito? Rogério Chalume, contigo agora, por favor. Bom, Roberto, Paula, parabéns, tá, pela apresentação de vocês. Eu senti em todo momento uma fortaleza muito grande no que diz respeito à cultura, ao propósito de vocês. Isso ficou muito claro, né, na forma, no brilho, né, na energia com que vocês apresentaram a Habitare. Mas, como todos aqui da banca falaram, faltou muito dados financeiros, os números, resultados, né? O que realmente o investidor... Porque a gente tem que pensar aqui é que, obviamente, quem passar por essa etapa vai receber todo um suporte, todo um conteúdo para se preparar mais para a etapa de uma possível abertura e acesso a esse capital. Porém, como que a gente pode analisar mais a fundo o negócio de vocês no que diz respeito a o que o investidor vai esperar? Porque ficou muito complexo para mim, que invisto, por exemplo, alguma coisa em bolsa, entender um pouco de como eu ia ganhar se a sua empresa estivesse listada, nessa explicação que você deu. Eu acho que tem outras formas, né, outros modelos financeiros que vocês podem estar trabalhando e tal. Mas ficou muito confuso, porque eu acho que faltou vocês mergulharem um pouco no financeiro, no resultado, em como que o investidor realmente vai ser impactado, o que vai motivar, porque no final do dia vai motivar o investidor é o que ele vai ter de resultado naquela ação que ele comprou, né? Ele vai sair, ele vai realizar ou não, é isso que a gente está botando aqui na mesa. Então, primeiro de fato, o que você espera, o que vocês já pensaram para o resultado do investidor? A pessoa comprar uma ação, não é que ele vai poder sair e programar a saída, mas qual é a rentabilidade, ou se vocês já têm isso, que vocês estimam entregar? E outra coisa, qual é a região que vocês atuam? Só Niterói? Já expandiram? Tem pretensão? É Brasil todo? Seriam essas duas perguntas. Rentabilidade e região. Bora lá. Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, a gente não conseguiu se aprofundar aqui por causa do tempo. Tá? Se a gente for discorrer números, a gente fica aqui 2 dias. Vocês analisam a empresa, vocês sabem como é que é. E a gente gosta de falar 2 dias. Não, a gente fala, a gente não tem problema nenhum de falar, é que não deixaram. Né? Você viu que a culpa foi minha, né? Você viu que ele colocou a culpa para mim. Deixaram, vai lá. Tá? Nós temos uma rentabilidade alvo dentro da Habitare. A gente não entra em nenhum negócio alavancado
que dê menos de 35%. O resultado 35% de quê? de retorno em cima do VGV total. Dentro do prazo de projeto. Dentro do prazo de projeto. Tá? A gente não entra. E é importante essa diferenciação que eu fiz, que eu estou falando de operações alavancadas. Ou seja, eu estou carregando fora desses 35% o custo de capital todo ao longo do ciclo. Quando a gente tem investidores, a gente consegue captar, quando eu falo em eficiência de capital, a gente, além dos 35%, a gente consegue carregar todo o custo de capital que estava alocado antes da saída para dentro do resultado. Porque o investidor é um investidor de ações, é um investidor paciente. Ele entende o ciclo, ele entende que a saída dele vai ser muito maior do que ele sair em etapas anteriores. Quanto a terreno, quanto a região, tá? Eu costumo falar o seguinte: a gente só compra terreno onde dá para ir de carro, isso é primordial. De preferência, onde dá para ir de bicicleta, e o meu sonho é onde dá para ir a pé. O mercado imobiliário é muito complexo, a incorporação é muito complexa. A gente vê cases de mercados de empresas que tentaram se nacionalizar e deu muito errado. Tá? Nós temos um mercado, nós temos um pipeline de 2 bilhões de reais. Tá? Hoje, Niterói é o nosso foco. Perfeito. Jurados, alguma pergunta a mais? Não? Então chegou o momento agora de eu perguntar bem objetivamente sim ou não, ou seja, se vocês, a Habitare, estão preparados para crescer via mercado de capitais. Agora a gente vai fazer essa pergunta para colocar vocês no nosso painel de pontuação. Então eu começo, pergunta de sim ou não, com Rogério Salum. Vamos inverter agora. Ele foi o último a falar, vai ser o primeiro a votar. Olha que beleza. Rogério Salum, sim ou não para a Habitare com respeito a crescimento via mercado de capitais? Bom, Roberto, Paula, de novo, parabéns pela apresentação de vocês. A nossa análise é uma análise muito mais técnica, né? Tendo em vista as 15 empresas que aqui vão passar, algumas já passaram. Então eu acho que, por um momento, o meu voto é não. Eu acho que vocês precisam estar mais preparados para poder fazer uma apresentação. De novo, faltou dados, faltou um pouco mais de análise para que a gente pudesse tomar a decisão realmente, com mais certeza. E o que me chama a atenção é o mercado. Mesmo a gente falando de 2 bilhões, mas a gente está falando de ações de mercado de capital e a gente está falando de uma região você está muito focado numa região. Quem sabe, no momento que você estiver preparado para, não estou falando nem Brasil todo, mas até o Rio de Janeiro todo, o estado do Rio de Janeiro, isso passa a ser mais interessante para quem vai investir. Perfeito, temos um primeiro não. Vamos agora, Serbasi. Bom, eu não discordo do Salum com relação a faltar dados, mas para mim está muito claro que vocês sabem o que fazem, que vocês têm uma estratégia muito clara, uma proposta muito clara e apetitosa para o investidor. Tá? E eu gosto de usar uma frase que eu disse esses dias para o meu filho, né, sobre o conceito de inexperiência. E não é inexperiência em relação ao que vocês fazem, mas em relação ao mercado de capitais. Inexperiência é quando você sabe muito menos do que você acredita que sabe e sabe muito mais do que você acredita que não sabe. O modelo de negócio de vocês é um modelo que seria muito apetitoso não só para investidores, mas para possíveis parceiros de negócios que, não sei se de forma consultiva, de forma modular, de forma em parcerias, poderia ser replicado. Então, meu voto é sim, porque vocês trazem muita clareza para o que o investidor precisa, sem ignorar o que o Salum apontou, que faltam números. Mas eu acho que vocês estão preparados para, num processo de orientação e preparação do mercado de capitais, tirarem esse atraso e se adequarem a esse processo de informar o público adequadamente. Vocês sabem o que vocês estão fazendo e não vai ser difícil tirar essa diferença. Muito bem, um sim ou não. Luciana Wodzik. Vamos lá, falei que que eu fiquei muito empolgada com a paixão de vocês, brilho nos olhos, né, uma proposta clara, mas eu acho que falta uma maturidade financeira para o negócio, para esse próximo passo. Então, o meu é um não. Perfeito. Temos dois não e um sim. Renata Vick. Bom, eu fecho aqui com um sim. Então, deu empate aqui, 2 sims, 2 nãos. A beleza do painel com essa diversidade, né, com a banca com essa diversidade é justamente que, independente do resultado final, vocês saem daqui com argumentações e praticamente uma mentoria, né, de pontos que a gente traz, com aspectos
diferentes, então que vocês consigam incorporar. O meu sim vai porque eu vejo que vocês têm capacidade hoje, com as lacunas, sem dúvida concordo aqui com os pontos, então que fique como pontos de melhoria, mas uma capacidade através da intencionalidade, como bem trazido aqui, e do inconformismo, né, de fazer acontecer. Então eu dou esse voto de confiança e acredito que vocês podem sim suprirem as lacunas e se destacarem no projeto de vocês. Muito obrigado e parabéns pela apresentação de vocês, tá? Foi muito boa, principalmente o brilho nos olhos, né? Você percebia aqui ele falando assim que brilhava e exalava, assim, é muito bonito ver isso do empreendedor. Parabéns demais a vocês dois, parabéns demais. Mas foi muito bom ter participado, foi muito bom estar de frente, podendo trocar com gente que sabe fazer uma análise profunda, uma análise estratégica, que a gente possa crescer. Esse é o grande aprendizado que a gente tira daqui também. A segunda empresa desse episódio que a gente vai apresentar agora no Rota Fácil, a segunda empresa que vai se apresentar para os jurados e tentar um acesso, um crescimento via mercado de capitais, você vai conhecer agora, que é a Stock. Conheça. A Stock nasceu em 2002 em Belo Horizonte, oferecendo 2 tipos de serviços: impressão e gestão de documentos. Em 2019, a empresa foi adquirida pelo fundo de investimento Quinase. E atualmente, além de automação de documentos e processos, a empresa oferece serviços e plataformas como gestão de conteúdo e de tarefas, formalização de créditos e onboarding para funcionários e clientes. A sua missão é fazer com que seus clientes reduzam o trabalho manual, os custos operacionais e o tempo de processamento. O programa Rota Fácil ele se mostra, de certa maneira, como um próximo passo lógico para acessar o mercado de capitais, para a gente poder fazer os próximos saltos que a gente precisa, né? E acessar o mercado através das facilidades do programa, né, parece ser bastante interessante para a gente, para esse momento que a gente está. Agora que você já conheceu a Stock, a gente vai iniciar as apresentações. Aliás, no caso da Stock, é a apresentação de hoje e a gente já está aqui com o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. Falar naquele momento de verdade, tá nervoso ou não? Um pouquinho nervoso também, com uma banca de jurado dessas na sua frente. Não tem como não estar, mas se concentra. Orgulho do que você construiu até aqui. Esse momento é seu. Stock, Rafael, com os jurados. Por favor, o tempo é seu. O Brasil recentemente foi classificado na posição número 78 num ranking de produtividade entre 130 países. A gente está atrás de Argentina, Chile e Uruguai. A gente acredita que um dos fatores que levam a isso são processos ruins, processos ineficientes, processos que não olham para o cliente, processos lentos, processos burocráticos. Todos nós convivemos com processos ruins em algum momento, seja dentro das nossas empresas, seja como consumidores. Os processos, eles são a maneira que as empresas organizam o trabalho para gerar e entregar valor. Existem processos simples como um e-mail com 15 pessoas copiadas para resolver um problema simples, mas também tem processos complexos como os que a Stock atua. Um exemplo é o processo de avaliação para liberação de crédito em grandes instituições financeiras. São processos com muito volume, muitos documentos, muita regulamentação, documentos e informações desestruturadas, consultas a sistemas diversos, e erros podem gerar fraude, perdas financeiras, né, e impactos regulatórios. A Stock acredita que quando os processos melhoram, os negócios avançam. Então, por causa disso, a gente desenvolveu uma plataforma tecnológica proprietária, baseada em inteligência artificial e automação de fluxos de trabalho, que ajuda os nossos clientes a repensarem, digitalizarem e automatizarem os seus processos de negócio, de vários departamentos, de vários tipos. Esses processos, eles ajudam a empresa a fazer mais, fazer melhor e fazer do jeito certo, com uma base de regulação, de compliance e de controles. Alguns dos nossos clientes conseguem reduções, usando a nossa tecnologia, de até 80% no tempo dos seus processos, redução de retrabalho, redução de custo, melhoria da satisfação do cliente e um retorno sobre o investimento de até 7 vezes nos projetos
que a gente atua. O Gartner, que é um dos principais institutos de pesquisa de tecnologia no mundo, ele indicou que esse setor de tecnologias para automação de processos cresceu 35% no ano passado. E hoje perfaz mais ou menos 7 bilhões de dólares no mundo, vai chegar a 21 bilhões de dólares em 2029. Mas esse rigor com que a gente trata a satisfação dos clientes através de processos automatizados, a gente também trabalha dentro da nossa própria gestão. A Stock, ela nasceu há 25 anos atrás, originalmente como uma empresa de outsourcing de impressão para grandes volumes. Em 2019, a Stock foi adquirida por um dos primeiros search funds do Brasil. Isso permitiu trazer para o nosso conselho investidores internacionais, dos Estados Unidos, Canadá, Espanha, que hoje compõem o nosso board, e nos ajudaram a ter uma vantagem muito legal, de ter uma governança de nível internacional desde o momento zero. Essa governança se dá hoje através de auditorias, que a gente já tem permanentemente, controles internos, compliance, tudo isso é presente, não é futuro para a gente. A gente tem uma holding, a gente tem também um FIP regulado pela CVM. Essa transformação, essa gestão profissionalizante, essa profissionalização da gestão ajudou a dar esse salto de impressão para a tecnologia. Essa transformação foi tão impactante que, no ano passado, a gente participou e virou 2 cases que hoje são estudados numa das principais escolas de negócios dos Estados Unidos, Kellogg, no curso de MBA, na disciplina de Search Fund. A gente também foi recentemente pauta de um case na Meta sobre o uso de inteligência artificial internamente. Essa disciplina que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos também vem se traduzindo em resultados. A nossa receita de automação e tecnologia ela passou de 2020 para 2025 de 20 milhões para 75 milhões de reais e o nosso EBITDA passou de 9 para 25 milhões nesse período. A gente está diferente agora de uma oportunidade única de criação de valor através da inteligência artificial generativa. A gente está conseguindo, pela primeira vez, automatizar não só o processo, mas como as tarefas, o trabalho que é feito dentro do processo. Isso tem um impacto tremendo, principalmente naquelas tarefas que são muito repetitivas e que não têm uma agregação de valor tão profunda. Com isso, a gente tem uma expectativa de ter um faturamento em tecnologia e automação de 96 milhões de reais nesse ano de 2026, prefazendo um total de 130 milhões na companhia em 2026. Dado a nossa gestão, a nossa tecnologia proprietária, o sucesso e a satisfação dos nossos clientes, a gente acredita que a gente está preparado para dar esse próximo passo e o Rota Fácil ele parece o caminho natural para a gente acessar o mercado de capitais e está preparado para os próximos saltos aí que a gente tem pela frente. Obrigado. Perfeito, Rafael. Rafael, tá tranquilo agora? Tranquilo. Apresentação feita, muito bem. Nossos jurados agora para as perguntas. Começo agora com o nosso Gustavo Cerbasi para fazer as suas perguntas, para depois a gente entender a quantidade de sim e de não que você vai ter no que diz respeito ao crescimento. Gustavo, por gentileza. Legal. Rafael, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu fiquei com dúvida em relação a um ponto, me corrija se estiver errado. Nós estamos falando da Stock. E seria a Stock a empresa a buscar capitais através da Before. E existe um fundo de investimento, um search fund que investiu na Stock e que estaria saindo a partir do momento dessa captação ou não? Não. A gente continua na nossa tese, nós somos tanto sócios do fundo quanto sócios da Stock, né? Então o plano não é a saída do fundo nesse momento. Na verdade, a gente está ainda na estratégia de crescimento da empresa. Tá. E com relação a estar ou não preparado para o mercado de capitais, eu entendo que se houve uma governança suficiente para a gestão de um fundo, eu acredito que toda essa consultoria, que seria um dos prêmios, né, para as empresas que passarem por essa fase do programa, vocês já estão até adiantados no processo. Então não vou nem questionar se estão ou não preparados, mas eu queria entender um pouco melhor a tese a ser oferecida para o investidor. O investidor ele espera o quê? Qual que é o ritmo de crescimento, projeções, essa captação de recursos vai ser usada para que tipo de investimento no negócio? Ótimo. Hoje a gente tem uma estrutura ativa de M&A. Então a Stock ela já fez um M&A em 2023 com a aquisição de uma empresa de tecnologia. A gente está em vias de fechar uma nova aquisição
E a gente está trabalhando num processo de consolidação e fortalecimento de empresas com sinergia no nosso negócio, né? E isso tem sido uma vertente, uma avenida que a gente tem trabalhado. A outra avenida que a gente procura através do acesso ao mercado de capitais também é buscar internacionalização. A gente acredita que a gente está pronto, a gente tem canais já, até pelo networking do fundo, etc., né, de buscar outros mercados para prover essa nossa tecnologia. Tá? Perfeito. Perfeito, Gustavo? Perfeito, satisfeito? Luciana Wodzik, perguntas aqui. Maravilha. Primeiro, parabéns, a clareza, Obrigado. ter trazido os números, mas ainda eu tenho algumas dúvidas em relação à questão financeira. Primeiro, eu queria entender o seguinte, essa receita, esse crescimento, qual o percentual que é receita recorrente e o que veio através desses M&As? Essa é uma primeira pergunta. E entender que pelo estudo, os dados que chegaram para a gente em 2024, parece que teve prejuízo. Se isso foi pontual ou se isso vem recorrente no ciclo da estoque. Não, a gente teve um EBITDA positivo no ano passado, em 2025, você citou. De 24. 24. Não, a gente tem tido um EBITDA positivo, a gente tem uma dívida que está sendo controlada, né, que foi utilizada para aquisições e para outras coisas. A gente tem um nível, então, de alavancagem. Hoje, a outra pergunta que você foi fez... o crescimento da receita, né? Que você A nossa falou que receita... você saiu de 25 para 90, mas me parece que foi através de M&As. Qual que é a receita que é recorrente e o que não é que foi através de M&A? Hoje, mais ou menos, vou te dizer que 70% da nossa receita é recorrente, né? Então, nosso principal produto vendido é software, é tecnologia, e isso é vendido através de assinatura, tá? Então, todos os contratos, eles são recorrentes. O que a gente tem é, junto com isso, serviços de consultoria, serviços que eventualmente não são recorrentes. Mas tudo que é tecnologia é recorrente, são contratos de longo prazo, às vezes 3 anos, 5 anos até. Tá? O M&A, por enquanto nós fizemos um em 2023, né? Esse M&A, ele acrescentou cerca de 20 milhões à nossa receita, tá? E a gente está em vias de fazer um novo agora, está em signing, né? Em closing. Só um ponto que eu gostaria de puxar um pouco mais. Então, 70% vem de recorrência. Isso. Né? E os seus ritos, os KPIs, eles são baseados nessa recorrência ou vocês trabalham um número mais macro para este crescimento? Ou vocês visam muito claro, desde o CEO até o desdobramento de toda a gestão, através de KPIs para poder garantir a recorrência do negócio? Hoje, a gente, dentro desse processo de transformação, né, de dentro para fora, sair de outsourcing de impressão para tecnologia, ao longo do tempo a gente também foi adaptando os nossos KPIs. Né? Então hoje a gente utiliza muito, para medir os nossos resultados, métrica SaaS. Né? Então o crescimento do MRR, o churn, o LTV, o CAC, o custo de aquisição de clientes. Então a gente se posiciona assim. Né? A gente ainda tem uma parte um pouco maior de receita vinda de serviços, que tem diminuído ao longo do tempo, e a gente ainda tem também uma parte de receita de legado, né, dessa história que a gente está tendo. Né? No ano de 2025, por exemplo, a gente fez o carve-out de uma operação grande de impressão legada. Então foi feito a gente vendeu a operação, que a gente tinha 70% da operação de impressão que tinha, para poder focar no negócio de tecnologia. E isso vai ajudando também a consolidar essas métricas de SaaS, né, de software como serviço, pela gestão, que é como a gente era a empresa hoje. Renata Vick, sua vez. Parabéns, apresentação extremamente objetiva, focada, alguns dados de fato teriam nos ajudado, mas a gente fez também a nossa boa lição de casa aqui, acho que você fez bom uso dos seus 5 minutos de forma objetiva e bem estruturada. Minha pergunta vai no seguinte sentido, você não trouxe, mas eu estudei um pouco aqui, qual é o principal setor de atuação, né? Eu queria que você me confirmasse se os principais setores é financeiro e educação, e você trouxe uma passagem muito importante, que eu queria, para entender um pouco a visão estratégica de longo prazo, que é um dos critérios, inclusive, que a gente utiliza aqui, você citou que se reinventar é algo que vocês já fizeram algumas vezes. E nós estamos diante de um mundo extremamente dinâmico, principalmente dentro do teu
setor, né? A gente acha que ainda nem mensura a ponta do iceberg o que vai acontecer, né, com inteligência artificial. Tá todo mundo aqui aprendendo junto, parece a pandemia, a gente está aprendendo junto, né? Conforme a AI vai entrando, a gente vai aprendendo e se modificando. Onde você acredita que é o seu principal dificuldade, o seu principal desafio, caso você tenha que se reinventar novamente? Uma pergunta profunda. A primeira pergunta sobre os setores que a gente atua. O nosso setor principal de atuação disparado é o setor financeiro. Hoje a gente atende os maiores bancos do Brasil, apoiando com tecnologia e processo diversas operações de crédito, como crédito imobiliário, crédito consignado e outros. Mas a gente tem também clientes em vários outros setores, né? Então, a educação também é muito forte, né? Hospitais, saúde, a gente também tem bastante atuação, tá? Respondendo sobre se reinventar, né? Na área de tecnologia, a gente é obrigado a se reinventar o tempo inteiro, né? E a emergência da inteligência artificial, ela vem como, por um lado, uma oportunidade para a gente e, em alguns aspectos, também uma ameaça para a gente, né? Novos players entrando, o modo como os processos são executados estão mudando, né? Então a gente está investindo muito nisso aí. A gente tem hoje uma diretoria de inteligência artificial que está comigo, né? A gente tem uma equipe focada só em treinamento de modelos, em aprender com os grandes players o que eles estão fazendo, estão acompanhando isso, né? E a gente tenta, apesar de ter um porte um pouco maior, a gente ainda tenta se portar muito como uma startup, né? E buscar esse dia 1 todos os dias de estar aberto a mudar e trazer isso, esse elemento de inovação todos os dias dentro da empresa. Uma última pergunta, só para fechar aqui o raciocínio. Existe uma concentração muito grande em um único cliente ou a carteira está bem pulverizada? Não. Eu diria que hoje está bem pulverizada. Tá bom. Não é um assunto que a gente... Em termos de receita recorrente é importante claro. entender se às vezes depende, não tem uma concentração 80% muito da grande renda de em um único cliente. Depende. Exato. Perfeito. Satisfeito, Renato? Satisfeito. Rogério Salome, por favor, as suas considerações. Rafael, parabéns aí pela sua apresentação. Eu estou entendendo que você tem um produto, é um sistema que você vende, é um SaaS por recorrência. Esse é o foco do negócio. Esse é o principal, junto com projetos consultivos, né? Integrações pesadas com outros softwares, porque a gente adapta isso para o processo do cliente, principalmente quando a gente está falando de processos muito grandes e complexos, tá? Tá, então a Stock tem um produto, que é esse produto SaaS, e ela também, a gente pode dizer que ela é uma software house ou ela é uma consultoria tecnológica para outros serviços? Não, ela não é uma software house e é uma consultoria tecnológica para implantação de processos melhores. Então a gente usa a nossa tecnologia. Não necessariamente utilize o produto. Não, sempre vai usar nosso produto. Sempre com o seu produto. A base é nosso produto. Então sempre vai ter o recorrente ali, né? Mas hoje, cada vez mais, os processos eles estão rodando em muitos lugares, né? Então está rodando no RP do cliente, está rodando num software terceiro de um outro fornecedor, está rodando no WhatsApp quando a gente está falando de atendimento ao cliente. Então a gente trabalha muito com essa questão de integrar partes diversas para conseguir construir um processo robusto para o cliente. Tendo como foco o sistema que você Tendo como foco a nossa plataforma. Sempre tem a nossa plataforma e o licenciamento da plataforma. Tá. Você falou que em 2025 faturou 75 milhões, com 25 milhões de EBITDA, foi isso? Sim. Não. Nosso faturamento em 2025, ao todo, foi 110 milhões. 75 milhões foi de automação e tecnologia, que é esse movimento de transformação que a gente está. Né? A empresa originalmente era uma empresa de impressão e que a gente tem, aos poucos, né, feito essa transformação por dentro. Tá bom. E se tratando de um produto de recorrência, quantos clientes ativos você tem hoje e qual é o churn da companhia? A gente tem cerca de 500 clientes, tá? A maioria são clientes que a gente classifica como enterprise, são clientes maiores, tá? E em termos de churn, a gente hoje mede MRR churn, logo churn, etc. Mas está por volta de 1,2 ao mês. Tá bom. Tá? Tá muito bom. Ok. Perfeito, Rogério? Perfeito. Temos agora a pergunta para eles do sim ou não para a gente compor o nosso painel de pontuação.
Então é o momento agora, depois das suas respostas, descobrir quantos sim a gente vai ter, quantos não a gente vai ter. E para inverter um pouquinho agora, eu começo com Luciana Wodzik. Vamos lá, sim ou não para StockX? Como eu falei, você trouxe uma visão do negócio, trouxe os dados, os números. Você é um CEO que está muito dentro do negócio, um CEO fundador muito dentro do negócio. Tem processos muito bem estabelecidos, trabalha com KPIs, parece que busca aí uma governança. Então, sim, você está apto aí para poder acessar esse mercado de capitais. Muito obrigado. Perfeito. Gustavo Cerbasi, agora do outro lado aqui da banca, sim ou não para o crescimento via mercado de capitais da StockX, aqui representado pelo Rafael? Rafael, eu tinha comentado já durante a minha pergunta que do ponto de vista da formalização a participar do mercado, vocês estão bem avançados. Com relação à atratividade para o investidor, eu acho que a tese é bem interessante, porque tem investidor que vai ter um apetite pelo negócio, o core de vocês, que é o serviço tecnológico, para uma carteira de clientes interessante, o mercado financeiro, por exemplo, que é bem robusto, atravessa as crises com consistência, e vai ter investidor interessado nessa tese de expansão em degraus, com fusões e aquisições, reinvenções. Então, meu sim é convicto de que vocês vão ter um negócio interessante, não só para o investidor, mas para o mercado também. Muito obrigado. Perfeito, 2 já, hein? Vamos lá. Rogério Salume, sim ou não? Rafael, meu voto é sim. Eu acho que a sua empresa, o seu negócio, ele está muito aderente com o que a gente tem visto aí de valor, né? Empresas de tecnologia com valor, falando de SaaS, falando de recorrência, um churn muito baixo, né? Eu acho que tem um grande desafio no crescimento da empresa de manter esse churn baixo, porque recorrência, ela é sucesso com churn baixo e ela morre com churn alto. Esse é o principal KPI de qualquer empresa que trabalha com recorrência. Eu acho que vocês estão sob controle, tem gestão, tem governança. Eu acho que o próximo passo natural, como você bem disse, é alcançar o mercado de capitais. Olha o Rafael ficando feliz aqui, hein? Obrigado. Renata, Vicky, vamos ter 4 e uma unanimidade aqui hoje ou não? Vamos ter uma unanimidade. Parabéns, Rafael. Realmente, eu acho que tem ainda, como meus colegas aqui trouxeram, as lacunas são muito menores do que o que você já avançou. Então, um reconhecimento claro aqui ao que já te trouxe até aqui e com certeza, né, com um projeto bem estruturado, com uma governança cada vez mais robusta e com clareza e elucidação e capacidade de execução, né? Por isso a minha pergunta mais provocativa, isso testa um pouco a capacidade de execução e ficou claro, né, que de fato vocês têm muita clareza e eu tenho certeza que com recurso adequado e com o que vem, né, não só com recurso, porque o que a gente está vendo aqui é realmente a oportunidade de vocês terem todo o apoio, né, isso às vezes vale até mais do que depois lá na frente. Se a tese for boa, tiver uma boa governança e vocês tiverem clareza e souberem absorver tudo que vocês estão recebendo aqui, com certeza é uma equação muito positiva. Parabéns, boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Rafael, 4 sim aqui, hein? 4 ou 5, parabéns aí pela sua apresentação, parabéns pela StockX. Muito feliz. Fica aqui um pouquinho que a gente agora vai dar uma olhada no painel de pontuação, como é que ele tá depois da StockX aqui que foi apresentado. Assim que eu sair daqui e contar para todo mundo aqui, o pessoal vai ficar muito feliz, né? A gente é originalmente de Belo Horizonte, então tem um monte de gente torcendo lá, esperando no WhatsApp agora para saber como é que foi. Tô louco para contar. Agora, com essas 2 empresas que a gente conheceu, chegamos a 8 empresas que já passaram aqui pelo palco nesse nosso 4º episódio. Tenho certeza, como eu sempre digo, você já tem a sua preferência? Tem a sua preferida? Tem aquele empresário que você gostou mais? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já tem o seu jurado preferido? Você gosta mais de qual observações? Do Salume? Da Lu, você gosta mais de observações da Renata, você gosta das observações do Cerbasi, sempre falando de como o mercado, ou como os investidores, né, Cerbasi, como é que eles podem entender esse setor. Bom, você já tem os seus jurados preferidos, as suas empresas preferidas, continua acompanhando o Rota Fácil. Esse foi o episódio número 4 e claro, eu sou o Rodrigo Maia, te acompanhando nessa jornada. Eu volto no episódio número 5 aqui na BMC News, que é informação que gera valor no Rota Fácil, uma iniciativa da BMC, Before e Apex Partners. Um abraço e até a próxima.